Olá, povo amado do nosso canal! Estamos aqui para mais uma mensagem bíblica abençoadíssima. Eu amo essa palavra, é uma palavra muito pregada, muito ensinada, muito falada, mas que às vezes falta uma profundidade nela. Estamos aqui nesses poucos minutos para isso. Vamos lá então, Salmo de número 51, e o tema, desta reflexão de hoje tem por si postura que o Senhor quer ver em nós. E Davi, por mais errante que tenha andado, como todos nós andamos, ele deixa para nós, excelentes ensinamentos e posturas que devemos seguir e imitar. Salmo 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. A gente vai parar por aqui, até o versículo de número 13, para a gente dar uma esmiuçada neste salmo maravilhoso. Bom, primeiro, o contexto do salmo, Davi havia pecado diante do Senhor, ele cometeu atos bem pesados, ele cometeu adultério com Batseba e assassinou, aspas, porque ele manda colocar o marido de Batseba, depois que ele descobre, que ela está grávida, ele manda colocar o marido dela na frente de batalha, depois de uma tentativa, frustrada de mandar trazer ele, Urias, da guerra, para que ele deitasse com a sua mulher e parecesse que o filho era dele. Urias vem, a pedido dele, ele era o rei de Israel no momento, e Urias então se acha indigno, de estar com a sua mulher em casa, no bem bom, enquanto seus irmãos estão na guerra. Então, ele diz para o rei que ele não acha, digno da sua parte de fazer isso. A primeira lambada em Davi, muito diferente. Enquanto o rei estava em casa, no palácio, normalmente os reis saíam para a batalha também, mas Davi, nessa feita, estava em casa, ali no seu palácio, então olha lá para baixo e vê a mulher de Urias tomando banho e manda buscar para ele, Dorme com a mulher engravida, então ele manda buscar Urias da guerra. Urias não entra para casa, não dorme com a sua mulher, ele manda Urias de volta para a guerra com uma carta, e nessa carta ele pede ao seu comandante que coloque Urias numa posição de batalha de forma que ele venha morrer. Aí ele morre, o comandante manda outra carta para o rei, avisando a Davi que tinha acontecido, Urias havia sido morto na frente de batalha. Então parecia que tudo estava resolvido, ninguém ia saber do caso, ninguém ia saber, que Davi então havia adulterado, e estava tudo perfeito, Como muitas vezes nós achamos, e fazemos nas nossas vidas, Quantas vezes um pecado no nosso coração, em relação aos nossos irmãos, em relação a tantas coisas, são feitas, são concebidas e ninguém vê, E a gente pensa assim, tá tranquilo, Resolvido, vamos, vida que segue, só que não, Porque Deus é aquele que vê todas as coisas, graças a Deus, porque
isso nos conforta, né? Isso nos confronta e nos conforta pelo fato de saber que nós não servimos a um Deus que não pode ver, é um Deus que tudo vê, é um Deus justo, né? Então, da mesma maneira que Ele nos vê, Ele vê as nossas, né, as nossas mazelas todas, Ele vê de todas as pessoas. Então, não tem essa conversa, né? O fulano não viu, o fulano não tá vendo, o fulano não sei o quê, e de repente, né, nós achamos que vai ficar assim, mas não, né? Por isso que muita gente costuma colher coisas não muito boas, né? Mas são frutos de sementes, muitas vezes lançadas à terra lá atrás, né? E que muitas vezes as pessoas achavam que ninguém viu, eu fiz, eu humilhei o humilde ali, ninguém viu e ficou por isso mesmo, mas não. Né? Voltando aqui a palavra, ao contexto, Davi então, né? Ele manda trazer Betseba depois disso, depois de Urias morto, ela grávida, e ela vem para o palácio, fica com mais uma, né, mulher dele. Ele tinha a sua mulher e tinha várias concubinas, né? E Deus, então, neste tempo, né, havia os seus profetas, e Natã era o profeta de Deus neste contexto. Então, Natã é enviado a Davi para confrontá-lo. Então, Natã conta ali uma história de um outro reino, de um rei. Ele até conta a história, ele fala, né, que no reino havia um rei com muitas ovelhas e havia um camponês muito simples, muito humilde, que tinha só uma ovelha. E tudo que ele mais amava, tudo que ele tinha, vinha dessa ovelha, né? E ele até dormia com essa ovelha. E um dia esse rei, neste reino, recebe convidados e ao invés de matar uma das suas milhares de ovelhas, ele manda buscar a ovelha do camponês e mata e serve aos seus convidados. Na hora que Natã fala isso com Davi, Davi se levanta do trono irado e diz que esse rei merece a morte. Em contrapartida, Natã então se volta ao rei Davi e diz: então, diz o Senhor. E quando Deus fala, né, há confronto, há conforto, há edificação, né? Certamente há oportunidades de melhoria. Então Davi é confrontado e o rei diz: assim diz o Senhor, este homem é você. Né? E foi exatamente o que Davi fez. Então Davi se prostra de joelho diante de Deus, diante do Senhor, e aí sai essa oração e essa confissão do seu pecado e do seu arrependimento. Né? De cara, já há um grande ensino para todos nós, né? Quando nós erramos, quando nós fazemos algo de errado. Eu acredito que seja uma das mais difíceis posturas, né, no reino do Senhor para nós, porque é muito difícil, né, para o ser humano reconhecer que está errado, né? A gente tem algo parecido na palavra logo no início, né, lá no Gênesis, quando Davi é confrontado diante do seu, Davi, Adão é confrontado, né, com o seu pecado, Eva é confrontada com o seu pecado, e o Senhor faz uma pergunta que contextualiza esse confronto de Natã, né, de Deus com Davi. O Senhor pergunta para Adão: o que fizeste? Comeste do fruto que eu não te ordenei, que eu te ordenei que não comesse? E então Adão se volta para Deus e diz: olha, a mulher que o Senhor criou. Né? Quantas vezes na nossa vida é assim? Né? Existe toda sorte de justificativas. Isso não agrada ao Senhor. Né? Davi, ele, depois dessa confissão, dessa oração, Davi, em 1 Coríntios, ele tem um conceito diante de Deus, e o Senhor diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda, né? Como que o nosso Deus é perdoador, é maravilhoso, é Senhor de todas as coisas, e como Ele nos conhece, né? Mesmo Davi errando com essas falhas tão grotescas, né? Tão sérias, e ainda assim ele é perdoado e diante do Senhor ele tem esse conceito. Isso é uma grande carta de amor e esperança para todos nós, porque nós erramos todos os dias, mas o que conta para Deus
Não são quantas vezes ou que erros cometemos, mas é a nossa postura diante dele, diante da vida, quando nós erramos. E muitos de nós, infelizmente, têm a grande preocupação de estar perfeito diante de outros homens, né? Mas se esquece que Deus é aquele que tudo vê, que tudo perscruta, né? E Deus, ele vê o nosso coração. Ele vê o que nos motiva, o que nos leva a fazer todas as coisas. E para ele é isso que conta, é a nossa postura. Não me interessa o que o homem vai pensar de mim. A grande questão é, primeiro, eu quero fazer o melhor, não para que o homem simplesmente aplaude. É lógico que isso vai ser consequência do melhor que eu vou fazer, mas a primeira motivação, né, deve ser fazer ao nosso Criador primeiro, porque aí a gente não vai gerar expectativa, não vai se frustrar, não vai condenar os outros quando os outros erram. A gente vai ter um crivo, né, muito mais compassivo, de mais compaixão se a gente fizer assim, porque tem muita gente, né, que sabe muito bem lançar pedras quando os outros erram, mas o mais importante, né, que é cuidar da sua própria vida e se corrigir e rever as suas posturas, isso não é feito, né, e no final não vai acabar bem, não vai ser bonito, porque o Senhor vai ter um conceito acerca do que somos realmente, não do que aparentamos ser, né? E aí, então, o primeiro grande ensino desse salmo, a nossa postura diante dos nossos erros. Devemos ter sempre humildade em reconhecer, humildade em entender quão falhos somos, né? E perceber que temos um Deus que é misericordioso. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas cantam isso? Quantas pessoas têm isso na ponta da língua, mas na hora da prática, do vamos ver, né, não existe isso, né? Só existe para ele, para ela. Para os outros, é a lei, é o fogo, é o inferno, é a punição, é o julgamento, né? Então, isso não vai acabar bem, porque o Senhor, em todo tempo, Ele vem nos ensinando e nos admoestando na sua palavra sobre a misericórdia. A palavra diz: misericórdia quero e não sacrifício, né? Acaba que o sacrifício, ele gera uma soberba, porque eu faço, né? As coisas acontecem porque eu fiz, e não porque a misericórdia de Deus é sobre mim. Aquele que vive pela graça, ele não conta com seus atos de justiça, mas ele vai contar com o sacrifício de Cristo na cruz e a sua bendita graça, porque ai de nós se não fosse isso. Todos nós somos errantes. Então vamos lá. Davi então já começa, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Primeiro, é preciso conhecimento de Deus para declarar algo desta forma, né? E talvez as pessoas, né, se escondam tanto por trás de ativismo, por trás de aparência, por trás dos sacrifícios religiosos, por trás dos atos litúrgicos, exatamente por não conhecer Deus, né? Por achar que Deus é um Deus simplesmente punitivo, né? Então, passa uma imagem de perfeição, de santos perfeitos, e, né, o outro que qualquer erro, por menor que seja do outro, uma lupa é colocada e a condenação na sequência. Não conhecem ao Deus de misericórdia e de amor a que servimos realmente, né? Talvez por isso as igrejas sejam um lugar, né, onde mais se fere as pessoas, porque nós, de repente, não conhecemos o Senhor como o Senhor é, né? Um Deus de misericórdia,
E um Deus de equidade, é um Deus que é o mesmo Deus para todos. Deus não é bom só para conosco, porque nós somos da religião X, ou frequentamos a igreja Y, ou praticamos os atos de justiça Z, né? Deus, ele nos ama, nos livra, nos abençoa pela sua misericórdia e graça, simplesmente porque nós não merecemos absolutamente nada por nós mesmos. O que sobe no nosso coração constantemente é tudo, né, de mais errante que existe. Nós queremos fuzilar o outro quando o outro erra conosco, nós queremos destruir o outro que pensa diferente de nós, é isso que nós fazemos o tempo todo. Nós invejamos o outro tantas vezes quando o outro, né, acumula erros, mas ainda assim é bem sucedido, né? Não estou dizendo que isso é correto, mas não cabe a nós julgar a ninguém. Cabe a nós cuidar da nossa própria vida e nos prepararmos e estarmos aptos naquele grande dia, né? O que vai ser o dia que vamos ser chamados pessoalmente, ou que o Senhor voltará e estará com todos nós. Então, essa deveria ser a priori das nossas vidas, mas não, né? As igrejas estão abarrotadas de juízes e pessoas perfeitas que estão ali meramente para julgar, para comparar, para dizer, né, tanta futilidade e esquecer o essencial. Então não é por aí, né? Precisamos ser imitadores de Cristo e de todo aquele que imita o Senhor. Aí sim, como o apóstolo Paulo disse e nos ensinou, né? Então Davi, diante de graves falhas e erros, quando é confrontado, Davi não atribui a responsabilidade a ninguém, ele pega o boi pelo chifre, ele diz que ele pecou contra o Senhor, e ele clama ao Senhor para que o Senhor use de misericórdia e apague as suas transgressões. Sabe o que Davi está nos ensinando e o que Deus está nos dizendo através desse texto? Que não interessa o que foi feito até aqui. Deste instante para trás é passado, e ainda que seja um traficante, ainda que seja um assassino, ainda que seja quem quer que seja, se arrepender e confiar nesse Deus de misericórdia, essa pessoa certamente será perdoada. Olha que coisa maravilhosa, a esperança para todos. Deus é um Deus de misericórdia e de amor que quer salvar a todo homem. Ponto. Não interessa o que foi feito, não interessa o que faz, não interessa. O que interessa é essa posição, é essa postura que se toma diante do confronto com o seu pecado. E isso que faz do homem grande no reino dos céus. É o simples, é o humilde, o do coração quebrantado e contrito. Este encontra lugar diante, né, do Senhor, né? O seu clamor chega aos ouvidos de Deus. Não estou dizendo que os outros não cheguem, mas esse aqui, como o de Davi, foi ouvido e atendido. Ah, mas Davi, depois disso, começa a perseguir pelo seu filho fica com as suas mulheres aos olhos de Israel. Tá, a consequência do pecado é outra coisa. As consequências, o fruto do que é plantado, isso aí sem dúvida vamos colher. Né? E muitas vezes, pelo menos na minha vida, eu creio nesse Deus de misericórdia e de amor. Muitas vezes o Senhor, né, tirou ali um pouco daquilo tudo que eu merecia. E através do seu amor, ele amenizou muito o fruto. Porque se eu fosse colher realmente o que eu plantei no passado, misericórdia, não estaria aqui da forma que estou, falando como estou hoje, da sua palavra. Então, queridos, né, primeiro, a postura que tomamos diante dos erros, né? Aliás, antes de tudo, apaga tudo, antes de tudo, quando somos confrontados, qual é a nossa atitude? É de justificar o erro ou é de reconhecer o erro? Davi reconheceu o seu erro. Adão justificou o erro e ainda jogou a culpa para Deus ainda, ou seja, a mulher que tu criastes.
Não, não foi eu que peguei e comi. Não, Senhor, foi a mulher que o Senhor criou. O erro foi seu de ter criado a mulher. Quantas vezes é assim que nós reagimos? Não, não é bom que seja assim. É o que o texto nos ensina, o que o Salmo nos ensina, e o resultado final, né, do conceito de Deus em relação a Davi, por causa da sua postura, foi outra, a que ele merecia. Né? Então, segundo, primeiro eu reconheço, depois eu tomo uma postura de humildade, depois eu confio em Deus ou não para me perdoar e para pagar as minhas transgressões. E é tão tremendo, no mundo que a gente vive de acusadores, de acusação, né, que quando nós entendemos o Deus que verdadeiramente servimos, a nossa relação muda, porque não é mais aquela relação de servo, né, e o Senhor ali com o chicote. Muitos vivem isso, um Deus punitivo, um Deus que é incompassivo, um Deus que errou, está pronto para descer o pau e arrebentar com as pessoas. Quantas orações eu já ouvi de pessoas cristãs orando: Senhor, vai lá e vinga por mim. Não dá para entender. Não conhece verdadeiramente a Deus. Na sequência, né, percebemos aqui Davi dizer, né, que o pecado que ele tinha cometido, ele errou contra Urias, contra Betseba, mas ele entende que o pecado dele foi contra Deus, né, porque os princípios de Deus não visam essas coisas. Todas as vezes que nós agimos de forma egoísta, a saciar os nossos prazeres, desejos, o nosso umbigo, nós não estamos cogitando das coisas de Deus. Portanto, nós estamos pecando contra Ele. Porque o reino de Deus, ele vem recheado e mesclado de virtudes que vemos em Jesus, de igualdade, sem preconceito algum, de misericórdia, de compaixão e de amor, principalmente. E é o que, como filhos de Deus, nós precisamos lutar contra nós mesmos para vivermos e agirmos assim. Vou parar por aqui porque, como dizia a minha mãe, dá pano para manga e sobra para capanga, né? Mas é uma boa reflexão já para a gente já começar a pensar sobre os nossos erros, atitudes, nossas posturas, nossa confiança em Deus, o Deus que verdadeiramente servimos. E esse Deus que servimos, precisamos entender que Ele ama a toda a gente, não somos exclusivos e únicos porque somos da religião X, da religião Y, porque usamos isso, porque usamos aquilo. Nada disso para Deus interessa. O que interessa é a motivação do coração, é como nós nos portamos. Amém? Deus abençoe você, a sua família, a sua jornada cristã, que verdadeiramente possamos conhecer, buscar em conhecer esse Senhor que é maravilhoso. E está tudo aqui na sua palavra. Basta verdadeiramente dedicarmos o nosso tempo e amá-lo de tal forma a separar este momento de estudo para conhecermos quem Ele é realmente. Um grande abraço para você, que Deus abençoe e até a próxima semana, se o Senhor assim o permitir. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal.